Olá, muito boa tarde. Os textos da Bíblia são referência fundamental para as pessoas que realizam a experiência cristã. Os excertos apresentados nas Eucaristias de domingo merecem a análise deste programa da Igreja Católica em cada sexta-feira, num comentário hoje desenvolvido pelo Padre João Lourenço, professor de Sagrada Escritura da Universidade Católica Portuguesa, e Dr. Juan Ambrosio, professor de Teologia na mesma Universidade. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste programa. De facto, centramos atenções nos textos da Bíblia, na análise que eles merecem e sugerem. Padre João Lourenço, os textos deste primeiro domingo, 24º do Tempo Comum, que nós aqui apresentamos, que tema propõe? É um tema a percorrer os três textos que são lidos nas Eucaristias de domingo? Pois, antes de mais, boa tarde também aos nossos telespectadores. Boa tarde. Sim, estamos num domingo que, na sequência de domingos anteriores, nos oferece uma sólida mensagem, uma mensagem densa e consistente sobre um tema que é o tema do perdão e que, de facto, percorre, podemos dizê-lo, as três leituras da nossa Eucaristia. E este tema, que é o tema do perdão, que é sempre um tema muito sensível, não vale a pena a gente ignorá-lo, não é? É um tema sensível, um tema susceptível de reações contrárias, mas que é um tema que faz parte da nossa matriz, da nossa identidade cristã, e creio que é um tema que não é apenas um tema de natureza intimista, não é apenas uma questão da minha relação de consciência com Deus. É um problema também que toca com muitas vertentes da realidade social em que estamos inseridos. E, portanto, nesse aspecto, eu acho que é um convite forte, e ainda para mais, no início, podemos assim dizê-lo, de um ano pastoral, a dar solidez à vivência cristã das nossas comunidades e de cada um de nós. É um tema a incluir também na construção social e na relação entre as pessoas? Eu acho Quem que é sim. cristão pode encarar essa construção social de forma diferente por causa desta dinâmica do perdão? Eu acho que sim, eu acho que é um tema, como dizia antes, importante para definir a matriz e a identidade da nossa presença no mundo. Acho que nisso estaremos todos de acordo. É um tema que nos diferencia de outras formas de religiosidade, outras formas religiosas, se quisermos. Mas eu acho que eu iria até um bocadinho mais longe. Eu acho que a nossa sociedade hoje, e em termos eclesiais somos tão sensíveis a isso, à solidariedade, à partilha, a dar um contributo de natureza social. Eu acho que esta questão do perdão é também um tema que se presta a isso. Porque eu acho que é tão rico e é tão inovador no sentido de que nos interpela a um constante recomeço. Exato. Que a Igreja como tal pode dar também este contributo, exortando os cristãos a sentirem muito mais isso. Porque o perdão não abarca só a questão da relação pessoal, abarca imensas coisas. Sim, da própria história. Estamos constantemente a falar das dívidas, da solidariedade, etc. E por aqui este é um instrumento para promover isso, não é? Independentemente das consequências que isso possa ter. Esta é daquelas áreas temáticas onde, a meu ver, se vê de uma maneira muito clara como o religioso, como a relação com Deus tem uma dimensão profundamente antropológica. Ou seja, não é simplesmente a relação eu-Deus diretamente, mas ela passa e tem influência na história, não é? A dimensão do perdão. Se nós pensarmos bem, a dimensão do perdão é um dos grandes motores da construção da história. Porque é o perdão que permite introduzir novas dinâmicas nessa história, que não são aquelas dinâmicas do olho por olho, do fizeste-me desta maneira, vais pagá-las desta maneira, não te perdoo, não esqueço, porque isso não altera a dinâmica. Se há uma dinâmica de violência, se há uma dinâmica de rancor e de vingança, como os textos dizem, quer dizer que estamos dentro desse ciclo que vai sempre aumentando e não é quebrado. É preciso introduzir uma quebra nessas dinâmicas para recomeçar, como dizia o Padre João, para de novo a história poder ter sentido. E o perdão surge aí com toda a sua força. Isto não quer dizer que o que é feito e necessita de ser perdoado nos seja indiferente. Não. Nós somos magoados e magoamos os outros. Só que reconhecemos que não pode ser aquilo que motivou a dor o motor da história, porque então a história não tem uma solução positiva, não é? É preciso quebrar esta dinâmica. E o perdão. E quando ela não se quebra, vemos as consequências, exatamente, infelizmente. Sobretudo a nível das relações entre países e entre povos, não é? E se isso é assim com Deus, é assim entre as pessoas, não é? E se é assim entre as pessoas, é assim com Deus. Eu acho que um dos momentos mais significativos embora o que eu vou dizer pode ser considerado uma banalidade, mas também pode ser considerado, mas a meu ver é um contributo
E é uma análise que eu faço. Eu acho que um dos momentos mais significativos da evolução da história da humanidade está exatamente quando se consegue superar a chamada lei de Talião. Exatamente. Eu acho que isso representa o olho por olho, dente por dente. E isso não é fácil de superar, exatamente porque o perdão não é uma questão fácil. E é por isso que neste enquadramento das nossas leituras temos de ter sempre presente a novidade que vem do Novo Testamento face ao contexto do judaísmo do tempo da inteira. Ainda hoje é muito comum, de vez em quando, ouvirmos, ainda há dias se ouvia, os responsáveis de Israel dizer: nós não pedimos desculpa. E aqui há uns anos, dizer: nós não pediremos perdão. Por qualquer... Quer dizer, isto não é um acidente, nem é um lapso de linguagem, nem é meramente uma questão de filosofia de um tempo. Não, não. Isto é uma matriz cultural e histórica que está de que naturalmente estes textos são filhos. Superar isto através desta novidade, que já o Antigo Testamento desenha linhas, como vamos ver, linhas de superação, mas principalmente pelo Novo Testamento, esta é a matriz. Há um novo registro. É um novo registro. E por isso é que não é indiferente ler os textos de Jesus no ato da morte. Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Isto que não sabem o que fazem não se refere aos judeus que estão ali, ou aos soldados romanos. Refere-se à história. E refere-se a uma novidade nova. E neste sentido o cristianismo, quer não quer não, e pode haver muito agnóstico de trazer por casa que o conteste, é uma novidade assinalável para a história. E quando não o quiserem reconhecer, há um epíteto a classificar isso. Por esta marca do perdão. Por esta marca do perdão. Quando não o quiserem reconhecer, há um epíteto a classificar isso, que eu aqui não quero traduzir, mas que as pessoas certamente... Nem por outras palavras, mas que certamente as pessoas conhecem muito bem, não é? Portanto, isto define, de facto, uma etapa da história da humanidade. E da história do pensamento. E do processo de humanização, sim. Exatamente isto. De humanização, não apenas daqueles que acreditam, mas de toda a história que os envolve. Temos de partir para a análise dos textos, em específico. Exatamente. Vejamos esse primeiro texto do livro de Ben Sirá, Padre João Lourenço. Que proposta moral nos é aí dirigida? Aí, se calhar, já com as tais ligações a uma lógica do Novo Testamento presente neste texto. Provavelmente não há uma lógica do Novo Testamento, mas há uma abertura que resulta de uma questão muito interessante. Este livro, Ben Sirá, naturalmente, é já uma resposta dada pela fé, pela cultura bíblica do Antigo Testamento, dentro de um enquadramento da cultura helenística. Claro, com um traço muito mais humanista do que muito mais humanista e de alguma forma também com alguma racionalidade. E o que o texto do livro de Ben Sirá faz é de facto uma releitura daquilo que são as atitudes dos crentes, não é? E portanto, como vemos, o texto começa exatamente por apresentar um conjunto de atitudes e de formas de ser e de formas de estar que são reprováveis. E não são apenas reprováveis pelo aspecto intimista, não. São reprováveis em termos sociais. E a isso contrapõe-se exatamente este sentido que às vezes não é bem o perdão, como nós o entendemos. É a compaixão, é a piedade, é uma certa afetividade. O perdão tem uma marca distinta. E eu acho que isso é que nós às vezes não percebemos muito bem, que são as marcas de uma certa compaixão, de uma certa afetividade, de uma certa proximidade de sensibilidades, face àquilo que é o perdão. Porque o perdão é uma virtude de coragem bastante difícil e bastante superior. E aí é que ainda poderemos naturalmente aprofundar o pensamento. É uma virtude dessa coragem numa dupla via. Porque é preciso neste sentido, aquele que é ofendido tem que ter a coragem de introduzir na sua vida esta nova dinâmica e perdoar. Mas o que é perdoado tem também que ter a coragem de aceitar o perdão. Porque aceitar o perdão significa reconhecer que erramos. E isso às vezes não é fácil, não é? Muitas vezes acontece nas relações que eu perdoo, mas o outro não se sente perdoado porque não sente que haja a necessidade de ser perdoado. Ou seja, não reconheceu que houve ali um erro qualquer, que houve uma quebra de relação, que houve ali uma dinâmica menos positiva. Portanto, esta dimensão do perdoar, de pedir o perdão, do aceitar o perdão, é uma dimensão de uma profunda humanização. É isso que estávamos a dizer há pedaço, de que crescemos em humanidade quando somos capazes de reconhecer que erramos, e muitas vezes reconhecemos isto até com aqueles que mais queremos, porque aqueles que mais queremos são muitas vezes aqueles que mais precisam de que nós lhe peçamos perdão e de quem nós mais precisamos ser perdoados, porque as relações são mais próximas, portanto acabamos por nos magoar às vezes mais. Todos nós temos essa experiência no nosso dia-a-dia. Portanto, o saber introduzir estas dinâmicas de, olha, eu reconheci que afetei a nossa relação, que te magoei, peço-te perdão.
Ou o outro perdoar e eu aceitar esse perdão porque reconheço que de facto que o magoei. Ou seja, o perdão é um momento de cair na conta do que são as nossas fragilidades, do que são os nossos limites, mas sobretudo no cair na conta de que queremos outro projeto, queremos outro destino, queremos outro fim para a história, que não seja um fim negativo de nos magoarmos, mas um fim positivo. Ora, por isso humaniza-nos. Mas porque nos humaniza? E porque isto é uma dinâmica, quando nós que somos crentes, caímos na conta de que na relação com Deus também é assim. Também precisamos de pedir perdão e também precisamos de aceitar o seu perdão, porque nos humaniza, porque nos aproxima de Deus nessa relação com Deus, também nos diviniza, porque nos aproxima da sua santidade, da sua maneira de ser. São indissociáveis, são indissociáveis estas duas dimensões, de humanização e divinização. Portanto, o perdão é sempre um enorme passo na direção de uma vida com mais consistência. Por isso difícil também. Exatamente, por isso difícil. Passamos à análise do segundo texto que é lido nas Eucaristias deste domingo, é da Carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 14. Coloca-nos este texto, Padre João Lourenço, enfim, naquele patamar onde tudo se passa, que é na configuração com Jesus Cristo. Sim, este pequenino texto que lemos neste domingo da Carta de São Paulo aos Romanos, e que de alguma forma se distingue daquilo que é o grande panorama deste escrito, ou seja, como de toda a carta, não é? De toda a carta, na totalidade. A Carta de São Paulo aos Romanos é quase como uma releitura de algumas perspectivas teológicas do Antigo Testamento e das figuras do Antigo Testamento, aquelas figuras marcantes do Antigo Testamento, e ver como essas figuras se reencontram e se renovam, se reconfiguram em Cristo, ou são reconfiguradas por Cristo e tornadas, naturalmente, modelos a partir da plenitude que Cristo é. Ora, neste texto, São Paulo foge um bocadinho essa perspectiva e vai mais numa linha de exortação, não é? Vai mais numa linha de interpelação e de mostrar como a totalidade da vida do homem, do crente, naturalmente, tem um centro, e esse centro é Jesus Cristo. Porquê é que Paulo faz isto? São Paulo era um perito, era um expert na compreensão do judaísmo antigo, era um mestre, tinha sido aluno de boas escolas e de bons mestres e para isso se preparava também para o ser. E porquê é que Paulo faz isto? Exatamente porque ele pensa que aquilo que o judaísmo tinha, que era a lei como caminho para Deus, está todo reconfigurado agora em Cristo. Não numa perspectiva de lei e de ordem de mandamento, mas numa perspectiva de interpelação, de abrir um caminho novo. E por isso ele vai buscar estes dois extremos, vida e morte, como sentido da plenitude do ser, não é? Momentos da plenitude do ser, de uma vida e morte que não se limitam apenas a um tempo cronológico, mas que se configuram numa plenitude que é assumida totalmente em Cristo. E creio que nesse sentido este texto também de alguma forma vem ajudar a fundamentar a própria dimensão do perdão. Porquê? Porque em Cristo há uma vida nova, essa vida nova também passa pelo perdão que Cristo nos ensinou, que nos introduziu e que é certamente um dos valores mais marcantes de toda a mensagem neotestamentária. Ajuda a compreender essa dimensão relacional. Perfeitamente. O texto diz-nos de uma maneira muito clara e muito bonita de que nós não nos possuímos a nós mesmos. A nossa vida, que é a nossa vida, ou seja, no sentido em que é vivida por nós, não é uma coisa que tem princípio e fim em si mesma. Todos nós sabemos isso, mas depois na vida parece que não vivemos. Portanto, a nossa vida é essencialmente relacional. Nós nem sequer somos, deixem de dizer a expressão, embora não seja bonita, donos de nós mesmos. Porque a nossa vida é relacional. Ela brota da relação com os outros. A consciência que nós ganhamos de ser nós brota-nos porque os outros nos chamam o nosso nome. O nosso nome, que é uma das coisas, enfim, que mais nos identifica, é-nos dados por outros. Não fomos nós que o escolhemos. Portanto, nós ganhamos consciência de ser quem somos na relação com os outros. E somos quem somos na relação com os outros. Ora, claramente aí de tudo o que foi dito, o perdão surge com toda a sua força, não é? Porque aí vemos, de facto, os limites da relação, que muitas vezes é este pedir perdão, é este ser perdoado, que permite que esta relação se vá aprofundando e vá sempre vencendo as dinâmicas negativas num sentido cada vez mais positivo. E que nos permita... Que permita esta pertença a Exatamente, esta pertença a Jesus Cristo relacional e esta pertença uns aos outros. Não nos podemos esquecer que na dimensão cristã a pertença a Jesus Cristo é sempre comunitária, não é? Ou seja, é pessoal, minha, eu, mas é pessoal também no sentido de uma comunidade em que cada um de nós faz parte dessa comunidade como eu. Portanto, aqui a dimensão relacional surge com toda a sua força. E passamos à análise do texto do Evangelho, que é proclamado nas Eucaristias também do próximo domingo, no capítulo 18 de São Mateus. E teria de começar por evocar essa expressão 70 vezes 7, até pelo nome,
enfim, a frase que dá nome ao programa. Exatamente. Na RTP2, que, enfim, onde estamos comprometidos também, que é uma dinâmica de perdão que essa multiplicação é um novo registro. É um novo registro. Bem, e interessa, se calhar, Padre Lourenço, que se enquadra até essa pergunta, essa ousadia de perguntar quantas vezes devo perdoar e depois a resposta desconcertante que o Mestre dá. Sim, eu acho que estamos aqui em presença de um texto que às vezes pode ser lido com uma certa pressa, meditado sem cuidado e às vezes apresentado sem empenho, sem compromisso. Acho que estamos aqui diante de uma parábola, de um texto, enfim, de uma história, se quisermos, para ser mais simples, uma história imaginada, mas é uma história que está muito bem delineada para mostrar uma realidade exatamente diferente. E essa história vem exatamente a partir como resposta a uma pergunta que é feita, uma pergunta que é tipicamente, tem uma marca tipicamente farisaica. É muito bonito, porque, no fundo, a religião judaica do Antigo Testamento, na sua expressão, na sua forma, não única, mas na sua forma de vivência, na sua maneira de a viver, ao tempo de Jesus era exatamente a forma farisaica, como era traduzida, não é? E os fariseus preocupavam-se essencialmente pela quantidade. Não era só pela quantidade do dinheiro, também se preocupavam com isso. Mas preocupavam-se exatamente com a quantidade do que tinham para apresentar diante de Deus. E isso era contado. Portanto, a formulação da questão que serve de enquadramento à parábola é também tipicamente farisaica, apesar de nós não termos nenhum traço de que Pedro fosse um fariseu, não é? Não é muito provável que os fariseus aceitassem dentro do seu grupo pessoas da qualidade de Pedro, um pescador da Galileia, portanto não tinha exatamente nível, podíamos assim dizer, religioso para fazer parte do seu grupo. Mas Pedro conhece esta questão e, portanto, o Evangelho de Mateus, que se dirige verdadeiramente para judeus vindos, passando ao cristianismo, enquadra esse problema, ele dá todo o sentido. E a partir daí nós temos então esta parábola muito, muito bonita, que nos ajuda exatamente a perceber o que é o alcance do perdão. E, mais uma vez, eu gostaria de referir, é que Jesus Cristo, naturalmente, na resposta é desconcertante. Não é? Porque exatamente rompe com todos os cálculos, com todos os critérios da quantidade, para abrir isto, de facto, numa relação interior. Portanto, é a relação que aqui está, que marca e que define o âmbito deste perdão. A reconciliação significa passar por aqui, significa recriar uma relação nova, e só se podemos partir para uma outra etapa da nossa relação com Deus quando esta relação estiver integrada. Portanto, este texto tem de ser também até integrado com aquele que, com a outra passagem do Evangelho, diz: quando fores apresentar a tua oferta ao Senhor, ou seja, quando fores apresentar diante de Deus, quando quiseres estabelecer uma relação com Deus, e te lembrares que o teu irmão tem alguma... Não é tu tens. O teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai primeiro reconciliar-te com ele. Eu acho que, de facto, há aqui uma incidência e uma insistência tão forte neste tema que, de facto, estamos aqui Há aqui elementos que eu acho que são preciosos. Vejamos a pergunta. A direção que a pergunta tem. A pergunta não é quantas vezes é que eu posso ser perdoado. A pergunta é quantas vezes é que eu devo perdoar. E aí é que vem a resposta. Claro que esta pergunta responde também à segunda, quantas vezes é que eu posso ser perdoado, é óbvio, mas é muito interessante a direção da pergunta. E a própria parábola que vem a seguir ilustra muito bem isso, não é? Portanto, eu devo perdoar quantas vezes? Porque depois... Eu passei perdoado todas, mas para perdoar, calma. Portanto, ele foi perdoado, aquele senhor que deveria muito ao rei foi perdoado, mas depois cobrou tudo ao seu servo. E o resultado, a parábola mostra-o claramente. Ora, a esta pergunta, quantas vezes é que eu devo perdoar, Pedro dá já uma resposta que é uma resposta interessante. 7. O que rompe já com algum dos critérios do seu tempo, que é muito distributivo, não é? Pelo simbolismo que o número exatamente. tem. Mas não chega. O registro que Jesus introduz é claramente, não há limite, é sempre. E o que é que este sempre quer dizer? E aqui é que às vezes eu estou de acordo com o Padre João, vem a todas as leituras superficiais. Quer dizer que o perdoar é indiferente o que o outro me faz. Quer dizer que o perdoar significa que o faça bem ou faça mal, tanto dá, porque depois o resultado final é sempre o mesmo. Não, de todo não.
Quer dizer, muitas vezes até dizemos, eu perdoo-te, mas não esqueço, não é? Aquela linguagem popular. Mas verdadeiramente para perdoar não se pode esquecer. Não no sentido do rancor, como é óbvio, mas no sentido de levar a sério a outra pessoa. E é porque eu reconheço que fui magoado ou que magoei, que eu perdoo ou sou perdoado. E só isso é que permite a tal dinâmica nova. Se eu passo por cima, se é indiferente, se acho que tudo é igual, então não há aqui dinâmica nova nenhuma. Não. É porque eu reconheci que há mal, porque eu reconheci que há aqui uma coisa que deve ser emendada, que eu perdoo e sou perdoado. E esta é que é a visão global que Jesus introduz. Ou seja, temos que ver a visão global. A visão global é uma história que tem que caminhar para o positivo, para a felicidade. E, portanto, é por causa desse positivo e dessa felicidade que eu tenho que introduzir as novas dinâmicas. Para terminar, Padre João. Eu gostaria de dizer uma coisa assim muito brevemente, mas que eu acho que é muito importante e é isso que nós devemos enquadrar e é isso que valoriza o contributo do cristianismo e do testemunho de Jesus acerca do perdão. Para o judaísmo, a questão do perdão era uma relação muito intimista entre Deus e o próprio. Exato. Entre Deus e o próprio. E que é Jesus dimensão. Abre esta questão e, por isso, a parábola podia ser uma parábola de matriz religiosa, não é? É uma parábola de matriz social. É para dizer que o perdão de Deus também passa por aí e abarca toda a totalidade do ser humano e das suas ações, do seu agir, do seu estar, do seu ser no mundo. E, portanto, nós devemos exatamente... eu percebo que muitas vezes o próprio judaísmo diz não temos de pedir perdão porque isso é uma questão intimista entre a consciência de cada um. Não é só intimista. Para nós cristãos que aceitamos esta dimensão encarnada de Cristo, o próprio perdão é uma dimensão encarnada na nossa identidade humana. É a nossa forma de estar no mundo que não pode ser outra que não seja esta forma de saber e receber, acolher e dar perdão. Sem dúvida desafiante para os tempos também atuais. Agradeço-vos. Bem carentes de perdão. Agradeço-vos terem estado aqui neste programa da Igreja Católica, onde quisemos apresentar mensagens e desafios propostos pelos textos da Bíblia, lidos nas Eucaristias deste domingo. Desejo um bom fim de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.